Olá, paz do Senhor, tudo bem? Como você está? Que bom ter você aqui comigo. Mais um dia de treinamento bíblico, mais um dia do livro de Gênesis. Nós estamos rompendo os nossos limites, lendo esse livro completo, amém? É um livro muito bom, um livro onde tem muitos segredos espirituais, não é? Sobre a vida de Abraão. Olha, eu quero te pedir que você que ainda não assistiu os outros vídeos, o Gênesis de 1 até o 24, você entra na playlist que está aqui no comentário, ou que está aqui abaixo desse vídeo, na descrição, você vai entrar e você vai dizer, e você vai clicar no link e vai assistir o vídeo 1, o vídeo 2, o vídeo 3, o vídeo 4, até o 24. Assista, é muito importante você assistir todos os vídeos para que você não perca o conteúdo que já foi aplicado aqui nesse estudo, tá bom? Hoje, no capítulo de Gênesis 24, o tema é o encontro de Rebeca com Isaac. Não sei se vocês sabem, mas o encontro de Rebeca, de Rebeca com Isaac, tem uma característica do encontro do noivo com a noiva, Jesus com a igreja, amém? É algo assim poderoso. Então, vamos orar juntos, antes de nós começarmos. Já pega a sua Bíblia, porque eu quero que você acompanhe, tá bom? Você vai acompanhar a leitura com a sua Bíblia, gente. Não esquece de acompanhar a leitura com a sua Bíblia. É importante para que você adquira conhecimento e também para você ter intimidade com a sua Bíblia, tá bom? Então, acompanhe na sua própria Bíblia. Grife as partes que eu for falando, que é importante para que você tenha um conhecimento maior, né, daquilo. E outra coisa que eu também quero falar para você já curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com pelo menos mais 3 grupos que você já faz parte, tá bom? Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos lá, então, para o nosso estudo. Gênesis 24, a gente vai falar sobre o encontro de Rebeca e Isaac. Vamos do versículo 1 ao 3, que fala assim. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Que lindo, não é? Avançado em idade. Lembra-se lá no curso de parábolas eu falei sobre isso. Abraão, ele era idólatra junto com o pai dele. Abraão, ele não conhecia Deus. Não conhecia os costumes, né, do povo de Deus. E quando Abraão, ele recebeu o chamado de Deus, ele foi. E ele passou a viver a obra de Deus. Ele passou a viver voltado para o Senhor, assim, 100% Deus. Então, queridas, é algo fenomenal a história de Abraão com Deus, viu? Então, continuando. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que era um costume deles, né? Fazer isso, colocar a mão debaixo da coxa para fazer o juramento. Que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, que era um povo era um povo que não era muito chegado para Deus. Então ele queria pessoas que tivessem o mesmo propósito, né, divino. Vamos para o próximo. Mas que irás a minha terra e a minha parentela, aí, tá vendo? Ele quer que Isaac ele tenha uma esposa que seja da sua própria parentela. E dali tomarás mulher para o seu filho Isaac. E disse-lhes os servos: se porventura não quiser seguir minha mulher, esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saístes. E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Continuando, o Senhor Deus dos céus que me tomou da casa do meu pai e da terra, da minha parentela, que me falou, que me jurou, dizendo: a descendência darei a esta terra, e ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho.
Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meio, desse meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou-lhes sobre todo o negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar a água. E disse o Senhor, Deus meu, Senhor de Abraão, dai-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água. E as filhas dos homens, que eram filhas... Quando fala questão de filha de homens, meninas, como a gente já falou nos estudos anteriores, filha dos homens são filhas de pessoas que não são devotos de Deus, são pessoas que adoram outros deuses. Filha dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser, abaixo agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, beba também, e darei de beber ao teu camelo. Esta seja a qual designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com o meu senhor. Ou seja, aqui ele fez um plano, né? Ele pediu para que Deus fizesse um plano com ele nessa questão, porque realmente ele tinha medo de escolher uma má esposa para ele, né? Para Isaque, para o filho do senhor dele, né? Como ele queria agradar Abraão e queria que Deus o abençoasse também Isaque, ele pediu ao Senhor que fizesse essa aliança com ele, de mostrar quem era essa mulher que ele desejaria entregar para Isaque. E aí ele pediu para que desse aquele sinal, certo? Então esse sinal, olha, vai vendo o que acontece. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido de Betuel, filho de Mica, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre os seus ombros. E a donzela era muito formosa, à vista virgem, a quem o homem não havia conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhes ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Continuando. E ela disse, bebe, meu senhor. E apresentou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de dar de beber, disse, tirai também água para o seu camelo, até que acabem de beber. Passou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar água e tirar para todos os seus camelos. O homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu o quê? Acabando os camelos de beber, tomou o homem uma pendente de ouro e meio, uma pendente de ouro e meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro, e disse, de quem és filhas? Faz-me saber. Peço-te, há também da casa do pai lugar para nós pousarmos? Continuando. E ela disse, eu sou a filha de Betuel, filha de Mica, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muitos pastos e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade do meu senhor,
Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. Lembra de Labão? Labão, aquele que fez, né, que vai fazer, vai passar a questão de Isaac e de... Isso aí mais para frente a gente vai ler sobre essa questão do que vai acontecer com Labão e com Isaac, Jacó e Esaú, tá bom? Vamos lá. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu em conta daquele homem até a fonte. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã, Rebeca, que dizia assim, falou aquele homem, foi ter com um homem que estava em pé junto aos camelos à fonte. E disse, entra, bendito do Senhor, porque estás fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos e deram a palha, o pasto aos camelos e a água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele e ele, porém, disse, não comereis até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, fala. Continuando. Então disse, eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que ele foi engrandecido e deu-lhes ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, deu à luz a um filho ao meu senhor, deu ao meu senhor depois da sua velhice. E ele deu-lhes tudo quanto tem. E o meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para o seu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habita. Vamos lá, continuando. Irás, porém, à casa do meu pai, da minha família, e tomarás a mulher do meu filho. Então disse ao meu senhor, porventura, não me seguirá a mulher. E ele me disse, o Senhor, em cuja perseverança tenho andado, enviará o anjo contigo e prosperará o teu caminho para que tomes a mulher para o filho da minha família e da casa do meu pai. Continuando. Então será livre o meu juramento, quanto fores a minha família. Você vê como que eles levavam a sério o juramento, né? Era uma coisa assim, meu Deus. Sério, na verdade, gente, se fala de aliança, porque o juramento, hoje a gente não jura mais, né? Mas naquele tempo, o juramento era algo assim, muito sério. O juramento ele tinha que ser cumprido, tá bom? Vamos lá. E hoje chegou a fonte e disse, ó Senhor Deus meu, Senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que eu estou junto à fonte d'água, e seja, pois, que a donzela que sair, tira da água, e aquele que disser, peço-te dar-me um pouco de água, e do teu cântaro, água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu e também tirarei água para o teu camelo, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de falar, o meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre os ombros, desceu da fonte, tirou a água, ainda disse, peço-te, dá-me beber. E ela se apressou e abaixou o seu cântaro e sobre si disse, bebe e também darei de beber aos teus camelos. E bebi. E ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse, de quem és filha? E ela disse, filha de Betuel, filha de Naor, que ele deu Mica. E então eu pus o pendente, né, no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendize ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar o filho do meu irmão, o filho do irmão do meu senhor, para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência à verdade do meu senhor, fazei-mo saber, se não também
me fazeis saber para que eu vá direita, para que eu vá à direita ou para que eu vá à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma, leva-te, seja a mulher do filho do teu senhor. Como tem dito o Senhor. E acontece que o Senhor de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor e tirou o servo joias de e tirou o servo joias e pratas e joias de ouro, vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas do seu irmão e a sua mãe. Tá lendo horrível aqui que eu tô sem óculos. Então comeram e beberam, e ele e os homens, e com eles estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixai-me ir ao meu senhor. Então disseram: o seu irmão e a sua mãe fiquem a donzela conosco alguns dias, e pelo menos 10 dias depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas, pois o Senhor... Não me detenhas, pois o Senhor... prosperando o meu caminho, deixei-me... o Senhor prosperou o meu caminho, deixai-me partir, para que eu volte ao meu Senhor. E disseram, chamemos a donzela e perguntemo-lhes. E chamaram a Rebeca e disseram-lhes: irás tu com este homem? Ela respondeu: irei. Então responderam a Rebeca, sua irmã e a sua ama, que é a mãe, né? O servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sei tu, a mãe de milhares e milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus possua a porta de seus aborrecedores. Continuando. E Rebeca se levantou com as suas moças, né, que eram as servas dela, e subiam sobre os camelos, e seguraram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca, e o partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem, do poço de Beer-ai-Hor, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, à tarde. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os teus olhos e viu Isaque, e desceu do camelo. Ai, que encontro lindo, né? E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo caminho no nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, que era um costume, não poderia deixar de se cobrir, porque ele ainda não era marido dela. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera, e Isaque trouxe para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhes por mulher. E amou assim a Isaque e foi consolado depois da morte da sua mãe. Que história, né? Uma história muito forte. Eu vejo várias coisas aqui, vários detalhes preciosos de Deus. Primeiro, a preservação da descendência, porque o Senhor, a descendência de Abraão, ela tinha que ser uma descendência bendita, não é? Porque dessa descendência viria o Filho de Deus. Então, essa descendência, o Senhor, ele foi cuidando de cada detalhe. Então, aqui a gente vê a mão de Deus cuidando de todos os detalhes, não é? E outra coisa, a obediência, o amor, né, pelo Senhor, que o servo tinha, a obediência ao seu Senhor. Então, isso fez com que ele conseguisse do Senhor tudo do bom e do melhor para o seu Senhor, porque ele era um servo obediente e amava muito o seu Senhor. E é assim que nós devemos ser servos obedientes, que ama a Deus com todo o nosso coração, para que nós possamos seguir as direções que o Senhor nos dá, para que a gente possa aceitar os envios que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Amém? E eu deixei uma palavra aqui no final para você que fala assim: busque a promessa na casa de Deus, não
em fontes carnais. Por que eu estou dizendo isso para você? Você viu que teve toda uma preocupação para que a esposa de Isaac não fosse qualquer mulher. A mesma coisa eu falo para você, querida. Tome cuidado. A pessoa que você deseja amar, que você deseja casar, verdadeiramente é uma pessoa direcionada de Deus para você, para sua vida? Ou será que você ainda está pensando assim, depois que casar ele se converte, depois que casar melhora, né? Presta bem atenção, toma cuidado. Se antes do casamento já não tá bom, não é uma pessoa para você se casar, amém? Porque depois que se casar, não adianta tentar se separar, porque a separação é algo muito mais difícil. Então é melhor você olhar bem, pensar bem, verificar, analisar, orar, pedir a Deus direção, pedir para que Ele te mostre o caminho, para que Ele te mostre que a pessoa, ela verdadeiramente é... Ai, meu Deus, desculpa, gente, meu gato tá aqui fora do vidro pedindo para entrar. Vem, a mamãe, vem. Vem, entra. Vai, desce. Então, é algo assim que nos deixa maravilhados. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, amém? Presta muita atenção nisso, porque isso é muito sério. A gente vai viver a vida inteira com essa pessoa, então você precisa escolher bem. Olha, perde tempo agora escolhendo, sabe? Aliás, perde tempo não, ganha tempo agora escolhendo, procurando, vendo quem é realmente. Conhece a família toda primeiro, vê se é uma pessoa que bate na mãe, se bate no pai, sabe? Presta atenção, foca primeiro nisso. Aí depois, não é? Aí depois você vê se realmente é para você ou não. E outra coisa, evita de namorar pessoas que não é da tua mesma religião, porque isso só vai trazer dor de cabeça para você. A Bíblia fala que um jugo desigual ele não dá certo. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Jugo desigual não é igreja batista e igreja renascer, igreja assembleia, igreja quadrangular. Não. Jugo desigual é uma pessoa que não professa da mesma fé que você. Uma pessoa que adora outros deuses. Isso vai te trazer uma dor de cabeça muito grande, tá bom? No futuro. Então, toma muito cuidado, tá? Essa foi a palavra de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado no teu coração. Te amo, Jesus. Um beijo e até amanhã com a próxima aula.